Amados irmãos, graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre por que Deus permite situações difíceis acontecer na nossa vida. Eu ministrei essa palavra no domingo e gostaria de hoje, nessa quarta-feira, poder falar mais um pouquinho sobre essas verdades que precisam transformar a nossa vida. Espero que Deus tenha abençoado o seu dia, sua semana e que você experimente coisas maravilhosas do Senhor, em nome de Jesus. O texto que nós estamos meditando é o Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, eles gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro lhe disse: se é o Senhor mesmo, mande com que eu vá andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a afundar, ele gritou: Senhor, salva-me! Prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Subindo ambos no barco, o vento cessou e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Sabe, queridos, essa passagem é uma passagem extraordinária, porque essa passagem mostra um dos grandes milagres que Jesus fez, que foi andar sobre as águas, e Pedro também andou sobre as águas através da sua fé. Essa experiência, queridos, dessa tempestade que surgiu com os discípulos no barco, é um exemplo para nós, para nos encorajar, para nos incentivar, para nos ajudar a seguir adiante sem temermos as adversidades da vida. Sabe, nós precisamos entender o porquê que Deus permite que situações difíceis acontecem para nós. É interessante que Jesus fala para eles assim: olha, entrem no barco e vão. Jesus enviou eles para o meio de uma tempestade. E por que Jesus envia muitas vezes os seus discípulos para o meio de uma tempestade? Sabe por quê, queridos? Porque é mais importante nós estarmos em uma tempestade, mas dentro da vontade do Senhor Jesus, do que nós estarmos numa terra tranquila e sossegada, longe do nosso Senhor Jesus Cristo, sem a presença do nosso Deus. Sabe, muitos cristãos têm a ideia de achar que se elas estão obedecendo à vontade de Deus, tudo na vida delas vai ser mil maravilhas, mas a vida não é bem assim. Jesus disse em João, capítulo 16, verso 33, que no mundo nós enfrentaríamos aflições, dificuldades, situações difíceis. A Bíblia mostra que diz que existe dois tipos de situações difíceis que podem acontecer na nossa vida e elas têm alguns resultados importantes. E a primeira forma de tempestades ou de situação difícil que Deus permite sobre nós é para que possa nos corrigir, sabe? Corrigir as nossas vidas, corrigir os nossos atos. Ou seja, é quando Deus nos disciplina. Deus precisou fazer isso com Jonas. Quando Jonas desobedeceu a Deus e ele fugiu da presença de Deus, indo para o outro lado, quando ele deveria ter pego as suas coisas e ido para Nínive pregar a palavra do Senhor. Deus teve que mandar uma tempestade, ele foi lançado no mar, um grande peixe o engoliu, e depois Deus tratou o seu coração, ele se arrependeu do seu erro, da sua desobediência, então Deus o levou para a praia de Nínive, e ele foi deixado lá para pregar a palavra
para aquelas pessoas que no primeiro dia de pregação já haviam se convertido e mudado de vida. E uma segunda situação difícil que Deus permite acontecer é para que a gente possa aperfeiçoar nossa vida. Algumas situações difíceis vêm para nos aperfeiçoar, ou seja, é aquelas que Deus opera para fazer a gente crescer na fé, crescer na esperança, na convicção, sabe, em áreas da nossa vida que precisa de mudança. Mas existem alguns motivos porque Deus permite situações difíceis acontecer. E um dos primeiros motivos que Deus permite situações difíceis é para que a gente possa conhecer a nossa própria vida. Porque nós temos, amados, a ideia de achar que nós somos autossuficientes, que somos capazes e bons, ao ponto de fazermos as coisas sem perceber que as nossas atitudes são carregadas de pecado. Que muitas de nossas ações são marcadas pelos desejos da nossa carnalidade, da nossa vontade, do nosso egoísmo, das nossas falhas, da nossa soberba, das nossas mentiras muitas vezes. E é por isso que Deus permite situações difíceis, para a gente aprender a olhar para nós termos um autoconhecimento da nossa vida e para nós nos arrependermos de nossos pecados e mudarmos as nossas atitudes. Nós precisamos também, queridos, ter uma visão correta sobre nós, porque nós temos a tendência de termos a autojustificação. Nós queremos autojustificar as nossas falhas. Às vezes arranjamos desculpas, né? Mas não assumimos os nossos pecados. Arranjamos desculpa pelos nossos erros, arranjamos desculpa pelas nossas falhas, mas nós não assumimos os nossos pecados e nem nos arrependemos dos nossos pecados. Então Deus, Ele manda uma situação difícil muitas vezes, para que eu e você, queridos, possamos olhar para dentro de nós e perceber o que precisamos de mudança, o que precisamos de transformação. Deus também, Ele permite situações difíceis acontecer, para que a gente possa ter uma visão correta também sobre a outra pessoa. Porque nós temos a tendência, queridos, de julgar as pessoas partindo da nossa pré-consciência de que nós somos bons. Nós olhamos para o próximo e o criticamos, o julgamos, às vezes o condenamos, olhando a partir da nossa própria estrutura, porque nós achamos que nós somos perfeitos, suficientes e bons, e o nosso irmão não. Nós temos a capacidade, queridos, de agir com a nossa própria justiça, em vez de nós buscarmos a justiça de Deus, as direções de Deus. Deus nos chama para sermos pacificadores. Deus nos chama para agirmos com amor. E é por isso que Deus permite situações difíceis acontecer na nossa vida, para que a gente acerte a nossa visão. Um segundo motivo por que Deus permite situações difíceis acontecer é para que a gente conheça mais a Jesus. Qual é o nível de conhecimento que você tem de Jesus? E aqui eu não estou falando de conhecimento, de ouvir falar que Jesus é o Filho de Deus. Eu estou falando sobre você, querido, ter uma intimidade com o Senhor, um relacionamento com o Cristo ressurreto e vivo. Aquele relacionamento dele aquecer o seu coração ao ponto de você ser obediente, submisso, estar atento à palavra de Deus e aquilo que Ele requer de nós através das Escrituras Sagradas. Qual é o nível de intimidade que você está com o Senhor Jesus? Jesus deseja, queridos, que eu e você, nos momentos da dificuldade, possamos confiar em seu poder, possamos confiar no seu agir em nós. E foi isso que Pedro fez quando ele andou sobre as águas. Senhor, manda com que uma palavra eu possa ir até o Senhor. E Jesus falou, venha, e ele foi. E ele foi com fé, e ele andou sobre as águas, porque a Bíblia diz que ele foi até Jesus. Sabe, que nós podemos experimentar o sobrenatural de Deus quando nós entendemos que nós precisamos ter um relacionamento de intimidade com Jesus. Um terceiro motivo porque Deus permite situações difíceis acontecer é para aprimorar nossa fé. No momento que Pedro ele tira os olhos de Jesus e ele começa a reparar na força do vento, nas ondas, ele começa a afundar. E Jesus, ele estende a mão, porque ele grita, Senhor, socorre-me. Jesus estende a mão, puxa e fala para ele assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa palavra, duvidaste, queridos,
tem o sentido de olhar para dois caminhos. Na verdade, Pedro, num primeiro momento, estava olhando para Jesus, mas no segundo momento estava olhando para as circunstâncias da tempestade. O que isso significa para nós? Que não dá para nós, como cristãos, andarmos com Jesus e andarmos olhando para o mundo. Não dá para nós seguirmos a nossa vida olhando para Jesus e seguirmos a nossa vida olhando para o mundo. Sabe que nós não podemos querer seguir dois caminhos. Nós não podemos querer andar com o pé num barco e o pé no outro barco. Ou nós estamos com Jesus, ou nós estamos envolvidos com o mundo. Aqui a Bíblia diz que aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Porque as coisas do mundo e os desejos do mundo atrapalham a nossa vida de experimentar mais do Senhor. Sabe, amados, nós precisamos vencer nossos temores, nós precisamos vencer as nossas falhas, nossos pecados, e precisamos andar com o Senhor Jesus. E o último motivo é para que eu e você possamos ajudar as outras pessoas. Porque uma vez que nós enfrentamos as tempestades da vida, passamos pelas situações difíceis que vêm até nós, nós temos uma certa estrutura, uma maturidade, e nós conseguimos ajudar aquelas pessoas que também estão passando dificuldade. Pessoas que estão enfrentando lutas e dificuldades que talvez nós já enfrentamos. Nós podemos dizer para elas que existe um Deus que se importa, que as ama e que de fato quer transformar a vida delas da mesma forma como agiu na nossa vida. É por isso, queridos, que Deus permite nós enfrentarmos momentos de tempestades, de lutas, de dificuldades, para fortalecer a nossa vida e fazer com que a gente seja de fato cristãos amadurecidos para a glória do nosso Deus. Amém? Guarda essa palavra em seu coração. Pai amado e querido, que o meu irmão, minha irmã que está ouvindo através desse vídeo seja tocado e abençoado pelo Senhor. Que a tua palavra penetre os seus corações e que no nome de Jesus, Pai, eles sejam edificados, fortalecidos para a glória do Senhor. Peço, Pai amado, que se algum dos meus irmãos está passando por um tempo de dificuldade, de lutas, que a tua graça, Pai amado, os alcance nesse momento, ensinando a eles que o Senhor está presente e que a qualquer momento o Senhor pode fazer um milagre. Fortaleça os meus irmãos e os ajude nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Creia no Senhor, porque Ele está cuidando de nós. Deus abençoe você, em nome de Jesus.